Olá, eu sou Gláucia Tavares, como o professor Eduardo apresentou, ofereço esse visual que é o nosso paraíso. E é um ambiente muito propício para que a gente possa conversar sobre saúde mental. E é interessante porque a saúde mental ela está relacionada à qualidade de vida. Mas antes da gente começar a falar de qualidade de vida, eu quero apresentar para vocês alguns aspectos e algumas palavras que provavelmente vocês possam ter sido apresentados, né? Quero cumprimentá-los, então, pela oportunidade da gente conversar a esse respeito. Falar sobre burnout, fadiga de compaixão, exaustão, manifestações físicas, irritabilidade, desconsiderar as relações, indiferenças, rigidez, drogadição e abuso de álcool, comportamentos evitativos, não formação de vínculos, horror a aproximar a pessoas, problemas de comunicação, desumanização, neurônio espelho e cansaço. Puxa vida. Olha, diante de tantas palavras que a gente possa até entender como palavrões, eu quero trazer para vocês antídoto a essas condições. E mais uma vez, aproveitando até esse ambiente nosso aqui, eu quero falar que condição essencial para a saúde é a gente fazer contato com beleza. Beleza não só do ponto de vista estético, mas beleza de algo que harmonize conosco, que a gente se sinta completo. Completo não quer dizer perfeito. Completo quer dizer que lidamos com limites e possibilidades, que a cada momento a gente está. E aí mora a saúde. Quero dizer para vocês que, assim como saúde, existem mais três outros é, temas que a gente classifica como objetos indisciplinados: doença, saúde, vida e morte. Nenhum desses temas, eles se enquadram num campo disciplinar exclusivo. Nós chamamos de objetos indisciplinados porque eles nos convidam a reflexões e avaliações aí de várias perspectivas. E eu quero, então, como psicóloga, conversar com você sobre isso, né? Introduzir primeiro alguns palavrões que vão desde o burnout, da fadiga até o cansaço, fazendo algumas distinções, mas que a gente possa, sim, centrar a nossa conversa na nossa saúde, especialmente na nossa capacidade de relacionar. É muito interessante porque a medicina canadense, ela vem se dedicando muito a cuidar e, se possível, curar. Eu acho que essa é a primeira questão interessante. Porque se a gente avaliar até o que é o conceito de cura e o que é o conceito até de doenças crônicas, nós vamos entender que o espectro é muito alto, né? De uma cardiopatia, de problemas renais, até de alergia, como condições que elas não desaparecem, mas que a gente possa aprender a lidar com elas. Então, lidar e trabalhar com saúde é também a gente acolher os nossos medos, numa cultura que por muito tempo relaciona medo à fraqueza. É como se alguém que pudesse reconhecer que tem medo, né, seria uma bandeira, seria um ponto aí de fragilidade. E algumas vezes, então, as pessoas buscam até eufemismo e falam de receios. E eu quero dizer que, como diz Guimarães Rosa, que eu gosto tanto, ele diz: o medo nos pega pelo enraizado. Se falamos até, fizemos referência à medicina canadense, que ela enfatiza o cuidado eu identifico que é o filho bem administrado do medo. Onde reconhecemos que temos medo, que a situações que a gente está expostas não nos dá garantia e que a gente não tem controle, e nós não temos nem garantia, nem controle, nem previsibilidade na vida. Mas a gente pode sim reconhecer que diante dessas frestas nós podemos inserir luz. E essa é a ideia do cuidado, do filho bem administrado. Porque a vulnerabilidade esse é um tema essencial. Uma antropóloga,
e assistente social americana, a Brené Brown, ela vem se dedicando muito a esse estudo, né? A coragem de sermos imperfeitos e as nossas condições vulneráveis. A vida é vulnerável, por isso requer cuidado, requer respeito. Reconhecer as nossas vulnerabilidades não nos enfraquece, pelo contrário, fragilidade é exatamente quando a gente faz de conta que os limites não estão presentes. Então, quero dizer que, além de medo, e faz parte da saúde mental reconhecer, então, aonde estamos em condições de insegurança, e dentro das condições de insegurança que nos amedrontam, e que muitas vezes nos assustam, mas que não nos paralisam, e que a gente possa buscar, então, referências, conexões que nos dê segurança. Junto com isso, existe a dor. Existe dor, a viver dói, né? Dor como um sinal vital de alarme. Cicely Saunders, que foi uma assistente social, enfermeira e médica, e a gente brinca muito que dentro dos cuidados paliativos é impossível fazer cuidados paliativos sem ser em equipe, a Cicely Saunders foi uma equipe, né? Numa vez que ela se dedicou a essa formação tão complexa. Mas ela vai introduzindo para nós um conceito importante para a gente compreender na nossa saúde relacional, que é o conceito de dor, e ela nomeia então como dor total. A dor, ela não é só física, ela não é só relacional, ela não é só social, ela não é só espiritual, até porque nós somos complexos. Então, a meu ver, o termo psicossomático, ele chega a ser até porque toda e qualquer manifestação física tem o seu componente emocional, como todo e qualquer impacto emocional também tem reverberações no nosso corpo. Então, vale muito, e eu quero indicar a vocês um trabalho, né, de um pesquisador, que é o Lago, que ele tem um trabalho que se diz ao Lago 2008, quando ele fala cuidar de si para cuidar do outro. A satisfação por compaixão, e eu quero dizer isso, saúde também é compadecer. Compadecer é entender que a dor do outro, ela também nos afeta. E no dia que nós não formos afetados pela dor das pessoas que estão à nossa volta, ou dos seres vivos, que possam incluir animais, vegetais, nós devemos estar muito doentes. E que não é essa dor que nos afeta que é o problema. É o que a gente faz com ela, de que maneira que a gente se orienta, de que forma que a gente pode nos aproximar sem invadir e nos afastar, sem abandonar. E aí, essa é uma grande pergunta que vale a pena. De quem eu descuido quando eu me proponho a cuidar de alguém? E é interessante porque vocês que estão iniciando o curso de medicina, recebendo aí, né, uma carga tão grande de ensinamentos, é uma formação pesada, voltada para o outro, muitas vezes com uma atenção muito grande à doença, mas nós temos que entender que uma doença não acontece isolada. Uma pessoa doente, ela traz também conexões de pessoas ligadas a ela e da equipe que a assiste. E é muito legal que a gente reconheça não o caso, não só a doença, mas a pessoa. E que um conceito importante que a gente traz dentro dessa compreensão, e até como antídoto àqueles palavrões que eu disse, ao burnout, à fadiga de compaixão, é a ideia de sistema terapêutico. É impossível a gente ter uma atitude de neutralidade e de distanciamento e de dizer o problema é do outro. O problema também nos toca. E o que é que a gente pode, dentro das nossas condições, lidarmos, acompanharmos e trazermos essa condição que também nos afeta. E venho dizendo, então, que, como psicóloga, não trabalhamos o esgotamento do nosso autoconhecimento. Nós vamos nas nossas interações e a cada espaço e compreendendo saúde como a diminuição do nosso autodesconhecimento. Então, vale nessa diminuição entender que a gente se surpreende até conosco mesmo, em situações as mais diversas, porque a vida nos oferece muitos inesperados. Mas de que maneira que a gente possa acionar recursos, que a gente possa, além de aprender técnicas, construir cuidado.
A essência da saúde relacional é o cuidar. É o cuidar de si para também estar disponível a cuidar do outro, né? A velha metáfora que é dita em todos os voos, de todas as companhias do mundo, em todos os voos diários, em caso de despressurização da cabine, ponha primeiro a máscara em si. Nossa, né? Mas isso é egoísmo? Não. Isso é condição para que a gente possa estar nutrido, situado, bem amparado para poder prestar assistência. Porque se nós estivermos sem ar, certamente a nossa condição. E eu quero ampliar o ar, não só no ar que respiramos, mas no ar das nossas ideias, que são oxigenadas, avaliadas, padrões que possam ser enrijecidos e que a gente possa, então, atualizá-los e trazê-los. Então, nós precisamos entender que na arte do cuidado, tem um tripé que, de fato, é a arte, é um espírito de serviço e é ciência. Não é uma condição que um desse tripé, um não exclui o outro. Mas entender, então, que o cuidar requer esse autocuidado, que eu me disponho a uma atitude generosa ao outro, mas uma atitude generosa ao outro que não vem também acompanhado de gentileza, ela não se sustenta. Então, é uma via de mão dupla. E que o maior nutrição de um cuidado que a gente presta é a gente sentir realmente recarregado, reabastecido por essa ação. Porque se a via for de mão única, ela de novo entra nos palavrões da fadiga, da falta de sentido, da perda de orientação. Então, buscar pelos. E esta é uma palavrinha e um questionamento e uma direção importante para nós psicólogos. Qualquer experiência, ela fica absolutamente pesada e nos corrompe com a ideia de não ter sentido. E eu gosto muito da palavra sentido como uma forma de biodigerir, de você assimilar a experiência, como também dar direção. Dizem que os bons ventos só sopram para quem tem direção. Então precisamos de nos situar. E como mineiros, é muito bom saber onde eu estou, para onde é que eu vou. Né? Isso nos dá sentido, e inclusive na prestação de assistência ao outro. Então, é avaliar a beneficência ou a benevolência do querer ser bom. Querer ser bom não quer dizer ser perfeito, não quer dizer que venceremos a morte, e esse é um dos medos, e eu já escutei tantas vezes médicos me dizendo: no meu plantão ninguém para. Né? E de uma forma tão prepotente, e que muitas vezes, se ele não admite que no plantão dele ninguém para, ele está oferecendo o quê para o colega plantonista que vem em seguida? E o que que é? Será que, de fato, é saudável querer travar essa guerra contra o medo da morte e dizer que temos que lidar contra ela e é fracasso? Ou é possível, sim, acionarmos a arte, o bem cuidar, o espírito do serviço e a ciência, mas entender que também a ciência tem limite, a vida tem limite, somos vulneráveis, né? Então, que possamos ter a coragem de ter o cuidado como uma atitude e sermos cuidadores, porque as dores são também inerentes e, como eu disse, sinal vital de alarme. Nessas questões, a dor, ela é diferente de sofrimento desmedido. Toda e qualquer dor, ela nos impulsiona a aprendermos a construir bem-estar, aprendermos a buscar parcerias. A dor como estudante de não estar conseguindo assimilar um conteúdo e poder fazer um trabalho em grupo e poder compartilhar, e aí está presente, né? Então, é muito interessante a gente avaliar o ciclo do cuidado quando a gente está falando de saúde relacional. Ao termos nascidos, nós fomos cuidados como recém. E se cada um de nós não tivéssemos sido cuidado, e não, de novo, não é um cuidado de perfeição, né? Mas se não tivéssemos sido cuidados, nós não teríamos vingado. E eu acho que essa expressão é muito interessante, né? O vingar de sobreviver, ou muitas vezes o vingar de sermos vingadores, de fazer vingança, né? Mas que possamos, então, caminhar na vida e que, depois de sermos cuidados, temos a tarefa de aprender a cuidar de nós mesmos.
para depois aprender a cuidar do outro. E quem sabe encerrarmos a nossa vida de novo, sermos cuidados por alguém, né? Então, esse é um ciclo que é interessante entender. E a palavra e o termo que a gente usa, então, para o cuidar, ele é recursivo. Ele não se orienta por relações lineares. Não é um que cuida princípio e fim, mas é o movimento do infinito. Nascemos sendo cuidado, cuidamos e retornando isso. E a cada vez que nós nos permitirmos sermos cuidados, nós estamos também dando a chance de que o outro seja zeloso, tenha zelo. E esta é uma condição nossa, das nossas interações e dos nossos vínculos. Então, merece, na ideia de pensar na saúde relacional, muito mais a metáfora de sermos pontes do que sermos muros, muros intransponíveis, limites que são confundidos com limitações. Então, quando eu disse para vocês daquelas palavras iniciais, né, da fadiga, da exaustão, do rompimento ou do fechamento a vínculos, nós estamos falando de erguer muros. Mas a proposta aqui é que a gente faça conexões, que possamos falar, sim, de pontes. Então, essas pontes, e especialmente nesse momento que estamos vivendo, e é um momento de uma crise, né? A pandemia é uma crise, com uma característica interessante, né? Porque é uma crise que ela está alongada, né? Não temos tempo para dizer, ó, é até mês que vem ou até ano que vem. Ainda não temos essa previsão, né? Sabemos, então, que toda e qualquer crise, ela vai falar de perda, de oportunidade, mas também se avaliarmos a etimologia da palavra crise, ela está nos dizendo de discernimento. É o tempo de discernir. E saúde é isso. Saúde é caminhar por ações que sejam ponderadas, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Não é orientada pelos excessos, que são 5 X: excesso, exagero, extremo, exibição e exclusão. Isso é absolutamente movimento contrário à vida. Discernir é ponderar, ponderar entre posições extremistas, caminhos do meio, né? E aí, Gandhi é que nos conta disso. Não existe um caminho para a paz. A paz é o caminho. E a paz não quer dizer ausência de conflito, mas a paz está falando exatamente de uma integração. O tempo inteiro a vida se mostra de uma maneira dual. Existe o lado bonito, existe o lado feio, existe o lado luz, existe o lado sombra, existe aquilo que é bom, existe o que é ruim, e isso não são referências contraditórias. Elas não funcionam por antagonismos, mas a vida e a nossa saúde relacional, ela se dá por complementariedade, por essa ponte que integra dois caminhos que vão nos dar exatamente essa terceira margem do rio que Guimarães Rosa nos chama. Esse caminho do entre a dor e entre o bem-estar, o que é possível fazer, né? E as nossas luzes, que em algum momento apresenta aqui para vocês uma sombra, né? Onde que tem a luz, onde que aparece, onde desaparece e como compõe, né? Então, que a gente entenda que em tempos de crise, em tempos de dificuldades, em tempos de problemas, que eles são reais e eles nos apresentam aí continuamente, nós podemos ter exercícios de descompressão, tirar a pressão, a exigência de ser perfeito, a reatividade que aquilo não podia ter acontecido e transformar isso em mestre. E especialmente entender que o nosso mestre primário, primeirinho, são os nossos erros. Eu até há muito pouco tempo dizia que eu queria ser muito criativa para errar um erro novo cada dia. E, de preferência, aprender com eles, sem precisar de ficar repetindo e tomando bomba, né? Mário Sérgio Cortella, filósofo, meu amigo e conhecido, ele introduz um outro termo que eu achei mais sofisticado, que Mário Sérgio, então, chama de erros inéditos. Né? E erro, então, não é, mais uma vez, algo para que a gente se torture, se coloque numa condição de humilhação, mas é o nosso estímulo a contínuos aprendizados. Aprender é um elemento essencial da nossa saúde relacional. Uma tópica que foi muito valorizada até o século XX era o saber, era o sabido, era o dono da cátedra, aquele que é o sabe-tudo.
Hoje, sabemos que, e reconhecemos, que a posição desse sabido, que não se abre para atualizações, eu chamo de Alzheimer existencial. Porque a vida realmente o tempo inteiro ela está se refazendo, né? Estamos aí todos nós aprendendo, apoiando e trazendo novas revisões para o aprender a aprender. Esse é a condição de sermos aprendizes. Tive a oportunidade de escrever um livro em parceria com o Eduardo Tavares, né, que é o E a Vida Continua, e a primeira sessão do livro, que é escrito por nós, ela é nomeada Ser Infeliz ou Ser Aprendiz. Então, esta é a condição básica de saúde relacional. E esse aprender que ele é decorrente de reconhecer os nossos erros e, de novo, ir adiante. Reconhecer o que é que a gente possa fazer revisão, possa fazer reparações e, em torno disso, caminhar, né? E, dentro disso, estabelecer que saúde é identificar, como a gente falou, de sentido, como algo que a gente biodigere, como algo que nos dá a direção e como um propósito de vida. Para onde é que eu quero ir? Onde é que esse curso de medicina, que muitas vezes tão valorizado socialmente, que vem como um peso, e até falar o que isso me toca? Além do reconhecimento externo, que é inegável que existe, o seu valor, né? Por muito no início da pandemia, médicos sendo colocados como heróis, e isso me preocupou muito, né? Porque não é Deus, não é herói, são seres humanos que se colocam, sim, a serviço, mas é um serviço compartilhado. A palavra do momento é conexão, é colaboração. Entender de novo isso, essa assistência à saúde não é um ato isolado. Em tese, o indivíduo não existe porque nós somos seres de relação. E a nossa saúde relacional, a nossa saúde emocional, ela se dá exatamente na nossa habilidade de fazermos conexões, de buscarmos parceiros, de entender com quem que a gente conta para cada tarefa que a gente se dispõe a fazer, né? Então, é interessante quando eu disse a vocês que o termo psicossomático ele é redundante, porque na ausência de conexão, muitas vezes aparecem aí gastrites, alergias, manifestações físicas que são recadinhos do nosso corpo para chamada de atenção e avaliar o que a gente pode fazer diferente, né? Elemento também muito em presente, né? E compreendermos aí a questão da nossa saúde relacional é a ansiedade, né? Essa ansiedade que ela é um oceano. Agora, nós temos que parar para vermos os peixes. O que está acontecendo? Digo que ansiedade zero, ela nos paralisa e não nos impulsiona. Também uma ansiedade tóxica, onde a gente entra numa hipercobrança e numa pré-ocupação, isso também nos contamina. E eu quero chamar atenção para esse estresse. A preocupação, a pressa, a presunção, o prejuízo, né, que estão conosco, muitas vezes indo contra e aproximando daqueles palavrões iniciais que eu disse a vocês. Então, que a gente possa realmente ficar atento aos recadinhos, às nossas experiências e entendermos que, com 4 advérbios, nós arrumamos muita encrenca na vida. O tudo, que é véspera do nada. O sempre, que é véspera do nunca. Entre isso e quando eu digo da ponte, porque entre o tudo e o nada tem um tanto, tem o possível, tem o pouco, tem o prático, tem o passo a passo. Por menor que possa ser o passo que a gente der, é o tamanho que está a nossa caminhada nesse momento, que a gente reconheça isso. E que não nos paralisemos no primeiro passo e dizermos que ele é tão pequeno, então não vou nem considerar, ou achar que é tudo que eu já fiz e que eu não tenho que fazer nada, porque o que faz o caminho é o caminhante, passo a passo, que a gente possa seguir dessa maneira, com ânimo e disposição, sim, ao aprendizado contínuo, entender que realmente cuidar é o centro da nossa saúde, e que é muito bom a gente lembrar que nada tem significado fora do contexto.
Então, eu escrevi recentemente até um poeminha de brincadeira com a palavra manga. Eu acho que é uma palavra tão rica, porque dependendo do contexto, ela tem sentidos muito diferentes, de fruta, de medida, de eh, uma série de outras conotações que são interessantes da gente entender isso, né? O que que é cada palavra, o que é ajustar no atendimento e no encontro com outra pessoa, e essa é uma questão interessante, porque na academia, e eu também como psicóloga, fui me formando, aprendendo vários termos técnicos. Mas quando a gente se dispõe a interagir com o leigo, nós precisamos de ajustar a nossa comunicação da academia para uma forma simples, sem ser simplista, mas de uma maneira que seja compreensível. Eu quero chamar atenção para isso, para o simples, para o sincero e para o sereno, buscar serenidade. Adoro brincar com as palavrinhas e digo que serenidade é serenidades. Somos infantes, somos infantis a qualquer experiência vivida pelo primeiro momento. O primeiro impacto, ele é novo para nós. Viver uma primeira experiência, até de um dia que nasce, dizer nesse dia eu já conheci, eu já vivi, não. Esse dia é um dia novo, que nós somos presenteados a cada dia. Por maior familiaridade que a gente possa ter com o ambiente, com o contexto, com a pessoa, ele também tem uma inovação, ele tem uma estranheza. E por mais estranho que algo nos seja apresentado, é legal buscar também alguma similaridade, alguma proximidade. E aí, mais uma vez, né, buscando a compreensão da saúde relacional e até dizendo que não somos clonáveis. Um grande diferencial nosso é que não somos iguais. Ideário da Revolução Francesa era liberté, fraternité, humanité. Não somos iguais. Agora, temos semelhanças várias, mas também diferenças. Então, essa é uma outra ponte que a gente estabelece nas nossas relações, né? Tem um lado que facilita caminhar pelas semelhanças, mas se não houver diferença, isso empobrece. Tem um lado da diferença que muitas vezes pode dificultar, mas conversas colaborativas e respeitosas, elas não são necessariamente consensuais. Não tem que ser igual, mas podemos ter o legítimo respeito às diferenças. Isso é saúde, né? Então, desconfie das verdades, de verdades colocadas como absoluto. Aliás, cuidado com essa palavra, né? Certeza absoluta, verdade absoluta, nos paralisa. Temos versões, e versões que tenham sentido para cada um de nós, e que a gente possa, mais do que ficar preso a um ponto de vista considerado como verdade, que a gente possa interagir, relacional, para termos pontos para a visão, para ampliar o nosso foco, ampliar o nosso alvo, para que a gente possa ter pescoço, cabeça, flexibilidade e adaptabilidade. Se falamos da beleza como antídoto aos palavrões, também adaptabilidade. A adaptabilidade não é acomodação, é nos tornar apto a viver e a conviver com os desafios, com as etapas, com as surpresas que cada momento nos aparece. Ofereço para vocês, então, o conceito de felicidade. E digo que, para mim, felicidade não apenas uma palavra como um substantivo, mas felicidade como um verbo, como um desempenho, a despeito das dificuldades, dos limites que a vida nos oferece, e são inúmeros, também as possibilidades que possamos conectar, que possamos também celebrar gratidão, que possamos nos abrir para ter avaliação das pessoas, feedback, como uma perspectiva delas. Não somos aquilo só que as pessoas nos descrevem, mas é muito legal escutar isso. E um bom amigo é aquele até que possa falar a partir do ponto de vista dele, dos nossos pontos fracos, como oportunidade que a gente possa transformá-los em pontos fortes. Então, quero oferecer para vocês a disposição de estar consigo,
de estar com os outros, de estar com a vida, de estar com os limites e de estar com as possibilidades. Que vocês degustem a vida e que saibam que a vida ela é muito ampla, muito enriquecida, ela é complexa, diferente de complicado. Complicado é aquilo que nós não temos recurso para lidar. Mas a complexidade é aquilo que abraça, é essa ponte que se abre e que integra opostos complementares. Que essas reflexões iniciais possam servir para vocês como sementinhas, como estímulos, para que vocês desenvolvam a capacidade de lidar de uma maneira esperançosa com os limites, trazendo, sim, condições criativas e inovadoras para um bom viver. Muito obrigada.